né? E ninguém vive sem saber nada, então estamos sempre aprendendo. E o mais interessante é que o pouco que a gente falar, né, o pouco que a gente puder passar do amor de Deus, eu creio que Ele já vai ficar feliz, porque é o que Ele pede, né? Semeamos a boa semente, que ela um dia vai florescer, um dia ela vai dar fruto, né? Então eu vou levar as passagens, eu pedi para os irmãos sentar, porque nós vamos levar as passagens hoje na Bíblia, né? Falando do seu amor, da sua misericórdia, e vamos falar um pouco sobre o perdão, né? Que a partir do momento que o presbitério me chamou, né? Para me trazer já veio essa palavra, né? Do perdão, né? De como Deus é bom para conosco. Começando, né? Que Ele deu o seu Filho unigênito para nos perdoar, né? Para dar vida, para que possamos ser salvos, né? Então, o princípio maior do amor de Deus é o perdão, no meu entendimento, né? A sua misericórdia, e através da misericórdia vem o perdão, né? Convido os irmãos para abrir a Bíblia em Salmo 51, no capítulo 51, no verso 1 até o 17. Então, já que é um culto de ensino, né? Nós vamos aprender com outros aqui, né? E louvar a Deus, né? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, é puro quando julgares. Eis que a iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não me tires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Então aqui Davi, né, fazendo essa oração a Deus, já pedindo pela sua misericórdia, porque ele já sabia que Deus, né, é Deus de perdão, Deus de graça e Deus de misericórdia, né? Tudo aquilo que façamos
e sentimos que pecamos contra Deus, né? Contra o Espírito Santo, sabemos que podemos ter um socorro bem presente, né? Um consolador, mas um intercessor também diante de Deus, né? Que é Jesus, né? E aqui o Davi, já sabendo dessa possibilidade de perdão, né? Porque ele tinha plena fé que Deus faria nele um coração novo, né? Então, meus irmãos, a gente é pecador, né? A gente foi concebido em pecado, né? A gente é ser humano, às vezes até um pensamento errado, né? Que a gente tem, não por querer talvez, mas naquele momento vem talvez algum desgosto com alguma situação, com alguma coisa, né? E aí quando você vê, você já, né? Às vezes até em pensamento, não falou, mas já pensou algo errado, né? E Deus está ali para nos socorrer, né? Porque o inimigo quer que você fala, ele quer que você esbraveje, ele quer que você excomunga, né? Mas devemos ter sempre Deus no coração, porque a palavra de Deus fala que o que sai da nossa boca o inimigo pode usar contra nós, né? Mas mesmo no nosso íntimo, né, se tivermos algum pensamento, que possamos, né, ter a certeza que Deus pode nos libertar e nos curar e nos perdoar. Simplesmente devemos se achegar a Ele, assim como Davi, né, e pedir pela sua misericórdia, clamar a sua súplica, né, que Ele possa nos renovar, rogar a Deus que Ele nos coloque um coração novo, renovado, né. E aqui ele diz, né, ele pediu para Deus purificar ele com isopo, né? Uma palavra até difícil, até fui pesquisar lá para ver o que significava. E às vezes a gente fala assim, o isopo, mas o que é isso, né? Então, ele fala que ficar puro, lava-me, ficar alvo como a neve, né? O isopo aqui é uma planta medicinal, né? Que eles usavam naquela época, e ela ajudava todo aquele povo daquela época. E aí ele já usando essa palavra para que Deus pudesse renovar ele, né? Eu gostaria de ler também João no capítulo 1, verso 5 em diante. Perdão, irmãos, é 1 João, tá? 1 João. Fiz uma colinha aqui para não passar batida, né? Porque a gente estava olhando, para a gente acompanhando junto aí com os irmãos. Em João 1 e 5 ao 10. Aqui no prefácio já do título já fala: Deus é luz. Aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele, né? 1 João 5, 1, no verso 5 a seguir. Amém? E esta é a mensagem que dele ouvimos e nos anunciamos: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz, esta temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí aqui fala a confissão dos pecados e o perdão de Cristo, né? Se dissermos que não temos pecados, enganamos nós a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos a nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-no
tolo, mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Glória a Deus, né? Aqui falando, né, que Deus já é a luz, né? Ele quem nos guia, né? Ele quem nos dá entendimento, Ele quem nos dá clareza, né? E Deus aqui chama para nós possamos nos refletir, né? E não sermos hipócritas, né? E muitos falam assim, como já falei anteriormente, do pecado, né? Eu não peco, eu não faço coisa errada, né? Mas aqui já está falando que, né? Se dissermos isso, já estamos pecando, porque, né, ninguém é perfeito, né? Ninguém é dono da verdade e ninguém está livre do pecado, né? Enquanto estivermos aqui na terra, estamos sujeitos, né? Mas devemos vigiar e ter comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo, né? Para que não possamos nos enganar a nós mesmos, né? Assim como os hipócritas, os fariseus, né? Faz isso, faz aquilo, segue dessa maneira, segue daquela maneira, mas lá no íntimo, lá no particular deles, eles mesmos não praticavam, né? Aquelas leis, né? Que até foi falado na escola domingo, na escola bíblica, né? Sobre os judaizantes, que eram os judeus, né? Que na época eles ensinavam uma coisa, mas praticavam outra, né? Então que possamos ser sinceros, né? Sincero com nós mesmos, sincero com a palavra de Deus, né? Não assim como o mundo, ou simplesmente mostrar uma aparência, né? O cristão, na verdade, um dos princípios básicos do cristão e dos valores, né? É a verdade, né? Então que não possamos nos enganar, né? Ou passar uma imagem que não somos, né? Porque a gente tem que realmente viver o que a gente fala, viver o que a gente prega, né? Seja na escola, seja no trabalho, né? Não adianta eu vir aqui na igreja, né? E louvar a Deus, adorar a Deus, clamar seu nome, e lá na minha casa, né? Eu excomungar, xingar, né? Brigar, maltratar meus filhos, né? Maltratar um amigo, um vizinho, né? Então Deus não se agrada disso, por mais que Ele é perdão, e hoje nós estamos falando sobre o perdão, né? Mas Deus também é justiça, né? Se façamos isso aí de maneira errada, uma hora seremos cobrados, porque Ele é justo, né? Se estamos sendo igual os fariseus lá, falando uma coisa e vendo outra, ou querendo passar uma coisa e somos outros, porque Deus é o único que conhece o nosso íntimo. Às vezes não é a minha esposa, não é meus filhos, né? Mas devemos ser sinceros com Deus, né? Passar o que Deus coloca nos nossos corações sem hipocrisia, sem mentira, né? Porque quão difícil é a pessoa talvez não ter paz na sua própria consciência, né? E o primeiro que nos acusa é a nossa consciência, né? E o inimigo também. Ele vai nos acusar, ele vai falar, ninguém sabe, mas eu sei que você fez aquilo, eu sei que você pensou aquilo, eu sei que você agiu daquela maneira, né? E ele vai estar nos acusando, né? Então que pela misericórdia do Senhor possamos não nos enganar e nem enganar o próximo, né? Aqui está falando que se Deus é a luz, devemos resplandecer, né? Aonde que tivermos, possamos ser um bom exemplo, né? Da palavra, porque às vezes a gente chega num lugar que muitos sabem disso, né? Aí a pessoa fala, você é evangélico, né? Então, que possamos realmente resplandecer, talvez até nem precisando a gente falar que é evangélico, né? Falar que é cristão, que as nossas atitudes possam mostrar, né? A nossa devoção a Deus, a nossa humildade perante Deus possa mostrar que realmente servimos a Ele, né? E que realmente damos toda a honra e toda a glória para Ele, porque Ele é digno de merecer toda a honra e toda a glória, né?
E aí, assim, aqui no verso 10, né? Já falou, né? Se dissermos que não pecamos, fazemos o mentiroso e a sua palavra não está em nós, né? Assim como aquela passagem daquela meretriz, né? Lá quando foi levado à justiça, né? Pelo sumo sacerdote, diante de Jesus, né? Ele já ali foi um bom exemplo sobre essa passagem que a gente acabou de ler, né? Ele sabia, né, nos corações daqueles que o trouxeram ela ali e falou: quem não tem pecado que atire a primeira pedra, né? Então ele já estava praticando o perdão também, mesmo antes de falar: vai, né? Seus pecados são perdoados. Mesmo antes ele já estava perdoando até mesmo aqueles que as acusavam, né? Acusavam ela, porque senão ele poderia chamar a atenção deles ali, né? Em praça pública ali também. Fala, ele sabe, né? Ele conhece os corações. Ele fala: você fez isso, fez aquilo, né? Mas não, ele deixou para eles, né? Ele passou para eles o seguinte, né? E aí, será que vocês não têm pecado também? Né? Então, é uma passagem muito bonita, né? Serve para a gente poder refletir também nessa noite, né? Aí vamos voltar lá no Salmo 32, que também fala bem sobre o perdão também, né? Eu vou ler alguns versículos aqui do Salmo 32, tá? Que diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de esteio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Somente até aqui, né? Quem já falou aqui sobre o perdão, né? E Deus já estava ali, ele já estava pedindo perdão, porque Deus já conhecia, né? O que passava no coração dele, o que ele já tinha feito de mal, né? E ele sabia, ele confessando a Deus, ele seria perdoado, né? O salmista Davi falando aqui com Deus mais uma vez. Então, é a mesma coisa quando a gente aceita Cristo, né? A gente sabe de todas as nossas transgressões passadas. Mesmo talvez quem já nasce num berço evangélico, né? Eu creio que por algum momento, né? Teve alguma coisa para se consertar com Cristo, né? Com Deus. Então, mas quão maravilhoso é saber que nós temos esse Cristo, né? Que nós temos esse Deus, que possamos confiar, né? Então, que não temos um acusador, todos nós sabemos, né? Mas acima de tudo sabemos que temos um Salvador, né? Um libertador que nos livra, nos purifica, nos renova, né? Nos dá vestes novas, né? Para que possamos fazer a tua vontade, andar segundo os teus mandamentos e continuar na caminhada, porque o primeiro passo, né, a conversão, né, o batismo, e buscar cada dia. Não é simplesmente, eu
eu penso comigo, né? E não é simplesmente, eu aceitei a Cristo, como muitos talvez pregam, né? Meu nome está lá no livro da vida, eu batizei, né? Eu estou salvo, mas a gente somos carne. A palavra fala que a gente tem que matar a carne dia após dia, momento após momento, né? Então a gente tem que vigiar. Batizou, está na igreja, né? Mas estar na igreja também não é um sinal de salvação, né? Como eu disse antes, nós somos salvos pela nossa fé e pelas nossas atitudes perante Deus, né? E possamos refletir sempre, cada dia mais, e, Senhor, eu errei, me perdoa, né? Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha alma, né? Tu conheces o meu íntimo, é só o Senhor que conhece o nosso íntimo. Que possamos, através dessa sinceridade com Deus, né, possamos seguir avante, não parar, não desanimar, porque o pecado está aí para nos frustrar nos caminhos de Deus. Ele está aí para nos barrar, né? Ele quer, o inimigo, através do pecado, ele quer nos colocar uma mordaça, uma algema, ele quer nos fazer cativo, né? Então que possamos a todo momento, a toda hora, a todo dia, estar sempre quebrando essas correntes. Se erramos, Deus me perdoa, né? Eu errei, eu sou falho, né? Porque através disso Deus se alegra, né? Através da nossa humildade, da nossa oração, da nossa fé, Ele nos renova, Ele nos purifica, né? E não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho para a gente chegar à salvação, a não ser através de Cristo, né? Através da palavra, através da oração. E lá em João ele já diz, né? Eu sou o pão da vida, né? Quem comer de mim terá a vida eterna, né? E ele mesmo, após fazendo a multiplicação dos pães, né? No capítulo 7, no capítulo 5, no 6 ele fala, né? Que nem só de pão viverá o homem, né? Mas que ele é o pão da vida. Então que possamos estar confiantes nisso, né? Chegar aos pés dele e clamar, né? Vamos ler em Romanos, no capítulo 8. Romanos 8, 31 até o 39, é uma passagem que eu sempre gosto de ler, né? Que realmente, diante do que a gente vem falando, né? É uma passagem que fala muito ao meu coração. Logo quando eu comecei a ir na igreja, eu sempre lia essa passagem. Eu acho que eu já até li aqui na igreja, talvez, né? Em Romanos 8, 31. Aqui fala: canto de vitória, Deus é por nós. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus
e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu acho linda essa passagem, né? Porque aqui Davi, a carta aos Romanos, né? E é um cântico de vitória, né? Também não deixa de ser uma oração, né? De confiança em Deus, né? Que aqui fala, né? Que Cristo já nos libertou, né? Que Ele já deu a vida por nós, Ele já nos remiu dos nossos pecados, né? Então, se Ele é por nós, quem será contra nós? Não tem nenhuma palavra mais forte que essa, né, meus irmãos? Nada nos afasta do amor de Deus. Como eu já vinha falando aqui antes, né, o inimigo está por nos acusar, e aqui fala, né? Nem os principados, nem as potestades. Então, vocês fazem ideia, nem os anjos, né? Ele pode nos apartar do amor de Cristo, né? Então, quão grande é esse amor, né? Que deu a vida para nos salvar, né? Mesmo sem ter pecado, mesmo sem ter nenhuma iniquidade que o condenasse, Ele se fez carne, né? Se fez pecado porque foi crucificado no madeiro, né? E quem era crucificado no madeiro naquela época era indigno, né? Eles falavam que era digno de ser amaldiçoado. Mas Jesus quebrou todos os paradigmas aqui, né? Para se fazer novo, renovar, né? A fé na época, né? Que estava se perdida também. Mas o principal, fez para nos salvar, para nos remir. Porque então éramos pecadores, não merecíamos a salvação, mas diante do seu sacrifício fomos libertos, fomos salvos. Essa é a palavra que eu tenho para a nossa meditação, né? Que possamos meditar no quão bom e misericordioso é Deus para conosco, porque através dele Ele nos deu o perdão, né? De várias formas, e o perdão maior foi a morte de Cristo no Calvário. Assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.